Oi, oi, Olá! oi. Tudo bem, meu amor? Rapidinha, rapidinha. Rapidinha. Mas ela rápida mesmo. Mas eu estava pensando assim, você faz tanta coisa, né? Mas a coisa mais importante que ela faz, ela é colaboradora da nossa rede Felicidade. Então, é a mais, é a que melhora o mundo. O resto eu não sei se melhora. Top de linha. Mas eu vou aumentar um pouquinho aqui. Mas ela faz, eu fiquei pensando assim, eu falei, bom, tem muitas atividades, muitos interesses, muitas curiosidades, muitos lugares interessantes. Mas assim, eu diria que você é uma pessoa que é capaz de fazer coisas incríveis, muito bem, criativamente, com muito humor e depressa. Eu agora estou tentando fazer menos depressa, é que na verdade é da minha natureza, Bruna. Assim, esse olhar atento é uma fome de vida, sabe? Assim, um entusiasmo. Para mim, acordar de manhã não é preguiça, é oba, mais um, sabe? Assim. Não, eu entendo muito isso. É uma coisa muito, muito próxima, assim. A gente é leonina, É, tem essa coisa assim, solar, esse fogo, assim, essa chama, né? Que eu acho que é uma é. coisa que a gente é, não deve deixar de distribuir e não deve apagar dentro de nós, né? Se possível. E hoje a Rosana escolheu um tema interessante, que é um tema da reinvenção, né? Dessa coisa que é quase a gente faz a vida inteira, a gente vai se redescobrindo, né? Todas as vezes. E quando você consegue reinventar, é porque você descobriu alguma coisa nova que você consegue botar em ação. Como é que você define este reinventar? Vamos te ouvir um pouco. Assim, tem um verbo, uma palavra, né, que é se conformar, que ela tem dois jeitos de você olhar. Tem aquela coisa assim, eu me conformo e aceito a realidade, não vou fazer nada. Mas tem a outra leitura, que é você assumir a forma, você se conformar. Você bota água num copo, a água fica no formato do copo. Você Claro. põe suco de laranja numa jarra, ela fica no formatinho da jarra. Então, é você se adaptar àquela forma e àquele momento. É não Uma temer adaptabilidade, né, também. isso. É assim, como se a gente pudesse ter vários estados igual à água. Porque você vê, a água como gelo, gente, você jogar uma barra de gelo, você mata uma pessoa, que é uma pedra, né? Claro. A água em estado líquido, ela aceita o formato onde você puser. Escorre, vai para o Flui. mar, coisa linda, líquido. E o gás, quando a chaleira está fervendo a água, ele se espalha e vai pelo ar inteiro, a umidade, o ar. Então, a gente tem que poder mudar esses estados da nossa natureza. Tem hora que você é rígida, e você tá bravo, você vira pedra, sabe? Tipo medusa, vira pedra. Tem horas que a gente tá gasosa e fé, voa. E na maioria do tempo a gente tem que ser meio líquida para a gente poder navegar por aí. E, e, Então, e então assim como a água, nessa mudança e adaptabilidade, nunca perde a essência, né? não, porque é sempre você, é sempre a sua estrutura, é sempre água em diferentes estados, mas ainda é a sua essência. Então, quando a gente se reinventa, é quando a gente percebe que a gente pode se adaptar a situações boas e ruins, né? Porque tem de tudo na vida, mas você não se prende na rigidez, sabe? Uhum. Você não se prende e fala, perdeu um tempo falando, não, porque não é possível, porque não pode ser. Agora tá assim. É. Chora, se descabela, tal, vai fundo no sentimento, aceita. Quanto antes você aceitar, antes você começa a se reinventar na sua essência, mas de um outro jeito, em conformidade com o que está acontecendo. Né? Não é que você vai fingir que está tudo bem quando não está, não é isso. Exatamente. E Né? como você acha, a gente falou assim é, essa ideia das pessoas se adaptarem àquele momento o quanto antes melhor e se redescobrirem, se reinventarem. Como é que você acha? Porque muita gente fala assim, eu não tenho, não sei. A rigidez vem do medo, correto? É, isso. O medo é um alarme, ele é um alerta, né?
quando você sente medo daquela coisa no estômago, você sente fisicamente o medo, né? Ou paralisa, sai correndo, né? Mas o medo é um alarme. Mas então, não é para você ficar escravo desse alarme, mas, entende? É para fazer alguma coisa diante do alarme, é olhar e falar da onde está vendo, o que está acontecendo, é fogo, vem vindo um dilúvio, o que está acontecendo? Entende? Ele tem uma função. Mas não é para você ficar escrava dele, parar assim, paralisando. Ai, meu Deus, a campanha está tocando. Atende, né? Vai ver quem é, olha pelo buraco, faz alguma coisa. Então, quando a gente fica paralisado por esse medo, a gente precisa pedir ajuda para poder sair, precisa entender, ir para um lugar seguro e entender esse bicho que está amedrontando a gente. Porque muitas vezes, assim, o monstro... Não tem nenhum monstro atrás da cortina, né? É a sombra. Inventado por nós, né? Exatamente. Às vezes é até por falta de autoconfiança. Eu não sou uma pessoa muito autoconfiante. Eu sou atirada, mas não porque eu tenha confiança. Pelo contrário, às vezes eu sou muito insegura com algumas coisas. E eu faço porque eu tenho vontade, porque eu acho que precisa, porque às vezes eu me sinto pressionada e faço. Mas não é porque eu trabalho para ter mais autossegurança, mas não é verdade que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não tenho medo de dar errado. Mas eu nunca tenho certeza que tá bom nem que vai dar certo. Mas você tem a força de se colocar, né? De se posicionar. E isso já é uma forma de confiança. Uma coisa que eu descobri ao longo dos anos, né? Que a maturidade serve para alguma coisa, né? É que, assim, um dia eu falei para mim, eu nunca assinei um contrato com ninguém prometendo nada. Você tem um contrato? Me mostra a cópia, então. Você foi no cartório e registrou? Eu prometi alguma coisa? Eu não prometi nada para ninguém. Eu não tenho débito com ninguém. Eu posso fazer e desfazer, eu posso tentar e posso errar. Eu não tenho que ter medo nem vergonha. Até às vezes posso ter, fico insegura, assim, mas no fundo, eu mesma digo para mim, vai lá e faz, sabe assim? E se não tiver outra vida? E se for só essa? Porque a pior coisa que eu ouço essa história sempre, todo mundo que se arrepende, às vezes no final da vida, é de não ter usado mais a sua vida, é de não ter experimentado mais vidas dentro da vida, sabe? Se a vida fala assim, se a vida foi que nem um Waze, né? E a vida é um caminho de 100 quilômetros. Eu estou no quilômetro 63. Eu posso avisar um monte de coisa e falar, gente, cuidado, tem um acidente aqui no 57, no quilômetro 57, dá uma olhada, assim, sabe, assim, metaforicamente falando da nossa Você já idade. passa a tua experiência, lógico. Isso, você dá uns avisos, assim, mas você não tem que ter medo do seu caminho. Sabe, você pode pegar um desvio, pode experimentar uma outra ruazinha, pode mudar de caminho, sabe? O importante é você sempre estar preparada para, assim, não ter todas as expectativas de que vai dar certo e estar preparado para as coisas que vierem e não deram certo. É isso, o medo paralisa porque a gente tem uma expectativa em relação a si mesmo, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de ser menos. Mas não é? Porque muitas vezes as pessoas... Eu acho que tem dois pontos importantes aqui nessa colocação. Primeiro que tem muita gente que trabalha, vive no dia a dia e na sensação de que ela está na tecla da sobrevivência, de que qualquer outra coisa de autodescobrimento, de buscar dentro de si, é um luxo para aquela luta da sobrevivência diária. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma necessidade, não é um luxo. Que você tem que ter as duas coisas, a busca de fora dessa sobrevivência, dessa luta na nossa selva, que a gente vai lá fazer as coisas, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a de dentro, que você vai encontrar força, porque se você diz assim, eu não tenho tempo, ou não tenho possibilidade, ou não tenho talento de me reinventar, aí você vai ter mais dificuldade de ser bem-sucedido, porque você não vai conseguir colocar as novas coisas que te passam, que te acontecem, você não vai conseguir absorver para transformar aquilo em um novo processo. Mas vamos falar de coisas simples. Eu vim de uma família muito simples, eu assim,
Minha mãe fez até o quarto ano primário, minha avó era analfabeta. Eu sou a única pessoa de todos os lados, de pai e mãe, que conseguiu chegar numa faculdade pública. Então, eu hoje tenho privilégios de uma pessoa que profissionalmente conquistou muita coisa, mas eu não venho de uma linhagem de privilégios. Já nasci com alguns privilégios, mas não muitos. Mas assim, eu lembro, desculpa, de ser pequena e não ter brinquedo, e eu inventar o brinquedo para poder brincar, como tantas crianças no Brasil, sabe? De pegar manga que cai da mangueira e faz boizinho de manga para brincar. E eu lembro assim, de às vezes lavar a louça, ajudar minha mãe, e eu achava chato lavar a louça. E aí, às vezes, eu pegava assim, a esponjinha, a buchinha de lavar louça, e pensava assim, vou escrever uma letra com detergente aqui e vou dedicar para essa pessoa essa lavada de louça e vou pensar nela. Aí eu punha inicial de alguém que eu gostava e falava, bom, agora eu vou lavar todos os pratos para essa pessoa. É uma bobagem, eu estou lavando a louça do mesmo jeito, mas eu estou me entretendo, eu estou pensando, eu estou direcionando alguma coisa. Criando uma motivação, criando uma motivação. Isso. Né? Eu lembro que eu fui correr uma meia maratona no Rio de Janeiro e foi uma das primeiras vezes, e eu não sabia se eu ia conseguir correr os 21 quilômetros, assim. E aí eu pensei, eu vou pegar 21 pessoas que eu amo, meu pai, minha mãe, minha irmã, as pessoas que eu amo, e eu vou correr 1 quilômetro para cada uma, como se fosse uma oração. Ai, que legal. E aí eu falava, pai, esse quilômetro para você. E aí eu corria 1 quilômetro e falava, mãe, agora é para você, na minha cabeça. E o último quilômetro eu dediquei ao netinho do meu marido, que tinha acabado de nascer, para a vida que ele ainda vinha. Então, o último quilômetro eu corria assim, em êxtase da vida. É uma bobagem, mas mudou o meu jeito simplesmente de correr, Bruna, pensando num quilômetro por cada pessoa, como se fosse mentalizar uma oferta, uma oferenda. Claro. Nossa, isso é lindo e me lembrou daquele filme Chariots of Fire, Carruagem de Fogo, que tem um dilema, uma dicotomia muito bonita nesse filme, que é o corredor que vai pela técnica, ele acredita no poder das exatas, né? Da ciência, da física, né? Dessa coisa, e o cara que faz como uma oferenda mesmo, né? Ele faz para uma elevação espiritual, e os dois correm. É muito interessante isso, como a gente busca, cada um de nós, dentro de nós, algum tipo de motivação, e como isso, você conseguir passar isso para as pessoas, como a gente passa pela Rede Felicidade, como você passa no teu trabalho, tudo que você faz, como isso pode ir criando muitas sementes, muitos pequenos despertares, né? A gente cria novos agentes de transformação em cada outras pessoas, né? Em cada novas pessoas, né? A gente vive no outro, né? A gente vive na gente e a gente vive no outro, porque você é o outro do outro, né? Claro. Então, assim, às vezes eu tô nas redes sociais e tá um clima pesado, muitas notícias ruins, assim. Aí eu li que um amigo meu tinha feito um ferimento na perna, em uma aranha, uma picada de aranha, estava preocupado. Aí eu fui lá e falei com ele, você tá bem? Conta pra mim, fala, você tá com medo? Você quer uma ajuda? Quer alguma coisa? Uma palavra tão simples. Aí ele falou, muito obrigada por ter perguntado. Sabe, assim, você dedicar 5 minutos para saber se uma pessoa está bem, se ela precisa de você. Não é nem uma pessoa muito próxima, eu conheço das redes sociais, assim. Mas às vezes é tão pouquinho, mas é tão gostoso para ele e para mim, porque fez um bem para mim. Ele falou, muito obrigada por perguntar. Eu falei, imagina, se precisa. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa, posso ser uma pessoa boa a qualquer momento, sabe? Mas é importante, mas por que não? Porque a maldade é muito organizada, né? A gente precisa organizar o bem também, né? Esse lado de falar, vamos fazer alguma diferença, vamos nos ajudar, vamos nos estimular, vamos ligar para um parente que está sozinho nesse momento para dizer, oi, tudo bem, precisa de alguma coisa, como você, né? Ou um amigo, enfim, eu acho que isso faz uma grande diferença. Eu queria voltar um minuto naquela coisa que você colocou, na segunda parte, que é esse medo de falhar, né? Porque eu acredito que, como você colocou, e otimamente, que esse medo de falhar que é muito paralisador. E, por outro lado, eu acho que quando a pessoa faz alguma coisa, ela não precisa se identificar com aquilo que ela faz. Ela não é aquilo. Não. Ela está apenas fazendo aquilo. Se aquilo que ela está fazendo não der certo,
não está alterando a água que ela é. Tá É. certo? Eu vou tentar fazer, sei lá, uma feijoada. Eu nunca fiz uma feijoada, vamos supor, né? Se a minha feijoada não sair maravilhosa, especialmente que eu não como carne, vai ser uma feijoada vegana, mas se a minha feijoada não for do agrado de todo mundo, eu não sou uma feijoada, as pessoas não vão se identificar, dizer assim, vamos dizer, olha, ela não consegue fazer uma boa feijoada. E você tem que ter humor também para dizer, realmente, Claro. não sou do ramo da feijoada, vamos supor. E tem gente que faz maravilhosamente bem e vamos dar mérito a essas pessoas. Mas qualquer coisa que você faça, qualquer movimento, eu acho que a arte de falhar, ela vem de você desprender o fato de você não amarrar o fato no teu ego. Isso. Que é uma coisa assim que até hoje de manhã eu reli isso e pensei, a gente tem dois eus, né, dentro de si. Tem o eu do ego e o eu da alma. O eu do ego é o que quer impressionar, quer ter milhões de seguidores, quer ser amado, receber elogios, quer ganhar o prêmio, quer chegar em primeiro. Esse é o eu do ego, que quer ser visto como... quer ser aplaudido. Né? Eu brinco, falo que o cérebro deve ter dois lados porque ele quer palminhas, assim, para ele mesmo bater palminha para ele. Um observa o outro. Né? Aí é o melhor. É tão verdade que às vezes você vai brincar com uma criança, Bruno, uma criança pequena com aquele joguinho da memória e a gente adulta acerta um parzinho de vaquinha com vaquinha e fala, acertei o parzinho. O cérebro quer acertar. Tá ganhando então, da criança, né? Exatamente, ganhei da criança. Tipo. Mas a gente ganhei, não interessa. Sai pra lá, né? Sai pra lá. Deixa eu ganhar com o braço, assim. Aqui tá roubando, mas eu acho que isso é um pouco... Está no momento, sabe? E é um pouco a tua criança também ali se apresentando. Sabe? Eu acho que a gente... Não é... Porque, por exemplo, a gente fala muito ego, e ego realmente é uma coisa que pode atrapalhar muito. Mas se você souber dar uma finalidade, trabalhar com ele de uma maneira inteligente... Né? Se você souber que ele pode ser um motivador e não um opressor, você não é escravo daquilo, mas você pode ter uma relação mais equilibrada, eu acho que ele é útil também. É uma maneira é uma maneira de você, inclusive, se autoestimular. Porque se você vai fazer uma feijoada vegana e você não sabe, tem grandes chances de sair errado e você vai ficar chateado porque não consegue rir de si, vai lá e faz assim uma sobremesa que você tem certeza que você sabe. Vai no teu taco, né? Vai numa coisa que você tem certeza. Às vezes você relê uma coisa que você já leu, refaz uma coisa que você sabe fazer, para você ver que tem afirmações e negações. Tem coisas que você é uma negação e tem coisas que você é ótima. Então é isso, você não é só aquele resultado, né? Ao mesmo tempo, eu acho que também a criatividade está um pouco em a gente tentar fazer aquilo que a gente nunca fez, né? A criatividade tem uma parte de ousadia, né? Que é essa que é como se fosse assim, você tem dois movimentos. Sabe o avião, aquele avião teco-teco que tem aquela hélice? Ele tem dois movimentos. Ele gira, mas se você ficar girando parado, você não vai a lugar nenhum na sua vida, você fica rodando que nem um hamster. E ele vai para frente, porque ele tem rodinha, então ele vai para frente. É a combinação do giro com o impulsionamento que a gente voa. Entendi. A gente voa quando a gente tem esse movimento de girar pensando no negócio, mas ao mesmo tempo, em vez de paralisar, você está indo. Aí você decola. Tem que se lançar, né? Tem que se lançar. Então, criatividade em qualquer momento da vida é você olhar em volta, ver o que tem e ver o melhor que dá para fazer com o que você tem. É aquele dia antes da feira que você abre a geladeira e fala, o que temos aqui agora? Aí você fala, bom, tem uma cenoura, tem aqui um pedaço de queijo, você vê o que tem e vê o que dá para fazer. Isso é criatividade, né, de momento. E tem a parte da ousadia, que é perguntar, mas e se, em vez de botar sal na pipoca, eu pusesse orégano e misturasse com um pouquinho de tomate? Você não faz um gosto de pizza, pipoca, sabe? É o e se? E se? É você se questionar em cima... Exatamente, e se. Mas é legal também porque tem um lance que é um pouco também essa coisa do se reinventar, além de olhar o que tem, o que sobrou. Hoje até falei disso com um amigo, e essa coisa assim de você, o dia da semana que você diz assim, eu vou acabar com os restos. Isso. Você abre aquela geladeira, deixa eu ver o que sobrou, que não pode, não é para amanhã mais, é hoje.
Isso aí. Não quis, deu para o cachorro, não sei, entendeu? Então, assim, essa ideia de olhar o que você tem à tua disposição ali, né? E o que as sobras das coisas que você tem e o que você precisa refazer, o que você precisa, de como você vai usar aquilo para zerar. Tem uma hora que você tem que dar uma zerada. Tem que. Embora nunca a gente zera, né? Zera, porque a gente vem com a nossa bagagenzinha na boa, de boa, até se você vai limpando a tua bagagem, a tua geladeira. Mas você sente que o que você acha que, como você traduz assim, onde a pessoa que não entende o que a gente está falando de vamos reinventar, onde ela começa? Por exemplo, você faz alguma coisa do mesmo jeito todos os dias. Você acorda de manhã e vai lavar a cara na pia, vai escovar os dentes. Uma coisa simples, escovar os dentes. E se você pegasse um dia a pasta de dente na outra mão, a escova de dente na outra mão, que não é a sua mão preferencial, e você começasse a desenvolver um outro lado, sabe? Se você tentasse ver como é difícil, como deve ser difícil você tentar fazer uma coisa que você não consegue, para sentir. Porque quando eu faço isso, se eu passei 40, 50 anos da minha vida fazendo assim, no momento em que eu tento escovar com a outra, alguma coisa no meu cérebro vai disparar um outro circuito e vai falar: oi? O que está acontecendo? Onde está essa escova? Que mão é essa? Você vai ativar alguma coisa no seu cérebro que nunca foi ativado. Assim como quando você faz um exercício físico e ativa um músculo. Então, você ativa coisas na sua cabeça diferente. Claro. Por mais Te obriga a estar presente, né? Isso. Te obriga a prestar atenção no momento. Isso. Aqui, o poder do agora. Perfeito. Aqui e agora. Perfeito. Que quando eu pego a escova com a mão direita e eu já sei fazer isso há muitos anos, eu acordo assim: ai, que saco que eu tenho que fazer não sei o que lá, que eu fiquei de rosar, tenho que ir no mercado, não quero ir, tenho medo de me contaminar. Eu não estou escovando os dentes, eu estou indo no automático, Exatamente, estou no automático. Vamos dizer, tá fácil demais, né? Então a minha cabeça está voando, eu não estou escovando os dentes, eu estou fazendo um jeito, eu provavelmente vou ficar com tártaro, não estou fazendo direito, porque eu estou pensando já no que eu estou na agenda aqui. Se eu pego com a mão a outra, eu sou obrigada, porque parou tudo no meu cérebro. Não dá para pensar em ir no mercado que eu vou enfiar a escova na gengiva, sabe? Vou me machucar. Coisas simples que você faz, sabe? Assim, você vai se vestir, você fala: eu sempre ponho primeiro esse sapato, vou pôr outro. Eu nunca pus essa roupa com essa, eu nunca fiz isso na minha vida, sabe? Qualquer coisa simples, porque é um dia que você tira para ativar outras coisas. É um treino. A criatividade também é um treino, né? De você se obrigar a fazer coisas diferentes para usar partes diferentes do seu cérebro. Funciona muito. Claro. O italiano fala que necessità fa virtù, ou seja, você precisa da necessidade para você ficar mais virtuoso naquilo que você faz. Todo mundo fala assim: a vida está difícil, a gente foge da dificuldade, né? A gente tem aquela procrastinação das coisas que a gente não quer encarar. As pessoas, vamos botar essa coisinha aqui, vamos esconder ali, vamos botar a sujeira debaixo do tapete. E normal. Mas se a gente chamasse um pouco da dificuldade para si, se a gente criasse um pouco esse difícil de pegar a escova com outra mão, de mexer num lugar que você nunca mexeu, na casa que está horrível, que precisa, aquele armário, precisa dar um jeito naquilo, você não sabe nem o que tem, o que for, e dentro de você é a mesma coisa, porque tudo é um paralelo. Então, assim, essas dificuldades, elas inevitavelmente vão abrir portas para redescobertas, concorda? Isso, porque é um treino que você faz com você mesmo. E não depende de nada. A gente, quando pega uma outra rotina, uma coisa diferente, por exemplo, eu nunca tinha escrito uma biografia. Aí eu fui contratada, fui fazer uma reunião para fazer uma biografia da Cláudia Raia, que vai ser lançada em novembro. Aí eu pensei assim, porque é como você, Bruna, assim, bom, mas eu tô falando com uma pessoa que é uma estrela. Se eu ficar pensando assim, que a pessoa é muita coisa e eu não sou nada diante dela, eu não vou conseguir fazer nada. Então eu pensei, bom, eu nunca fiz, mas eu sei escrever, eu sou escritora, como que eu não posso escrever? Eu aprendo, vou fazer. Então eu tinha que pensar num método, como que eu ia fazer para absorver a vida dela e escrever. E eu tinha que pensar nesse jeito. Eu falei, bom, eu vou falar com ela todos os dias, por vídeo, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas.
Ela vai me contando, eu gravo, a gente transcreve, depois eu vou me organizando. E conforme eu for me impactando com a vida dela, eu vou vendo o que como pessoa, aquilo chama mais atenção e vou criando esse livro. Bom, eu descobri que eu amo ser biógrafa. Eu quero biografar todo mundo agora. Eu Interessante. Como a pesquisei gente muito. adora ler biografia, né? Pois é, porque, Ou Bruna, assistir biografias, é máximo. é maravilhoso. Porque, assim, eu abri mão da minha vida durante 70 dias para viver a vida dela. É. Eu embarquei na vida dela, sabe assim? Eu dou risada, porque ela, olha o nível de loucura que eu cheguei. Tinha uma cena que ela tinha 16 anos, ela estava perdida num lugar e fugiu lá, e estava numa escada, escondida, assim, e eu ia dormir, porque era tarde. Eu deitei na cama e falei, meu Deus, eu não posso largar a Cláudia Raia com 16 anos, sozinha lá, olha a minha... Na escola. É Eu vou ótimo. voltar e terminar o capítulo, pelo menos até ela chegar no lugar seguro. Assim, porque é muito. A gente revive a vida do outro. Então, eu nunca soube que eu era capaz de fazer, até tentar fazer a minha feijoada, sabe? E descobri que eu não sei comparar com nada, porque também não dá para comparar com nada. Se eu nunca fiz e ninguém também escreveu a biografia dela, vai ser essa. Essa é a que vai ser. E tá maravilhosa, sabe? Porque ela é muito verdadeira de nós duas. Então é isso, não tem como comparar. O maior sofrimento da vida da gente, Bruna, e que impede a gente de fazer qualquer coisa, e eu sou uma vítima de fazer isso comigo mesma, é a gente se comparar com outra pessoa. Comparou, sofreu. Comparou, perdeu. Você compara com alguém, você vai perder, vai se sentir inferior. Não tem Porque como não tem comparar. comparação possível. Cada um é tão único, né? Tão único. Nós, Não nós dá. somos absolutamente únicos. E tem um trabalho tão grande para você descobrir quem você é. É um trabalho tão complicado, tão complexo, que não dá tempo de você ficar se comparando. Mas Porque a gente, desde criança, a gente ouve isso, porque a sua prima tirou não sei quanto na escola e você. A gente é criado assim, comparando com a prima, com a irmã, com a filha da vizinha. Então a gente fica nessa. A gente cria esse hábito de se comparar com a pessoa que viu na foto, com o Instagram da outra pessoa. A gente fica muito na e as redes comparação. sociais estão trazendo isso muito à tona, né? Estão revelando a crise, todas as crises, elas revelam muito, né? Elas revelam demais, elas abrem comportas, elas escancaram e tal. E a gente está vendo muito essa clareza de comportamento. E, obviamente, cria-se vítimas, como toda guerra no mundo, como todo debate, como sempre haverá as pessoas que estão entrando naquilo para se fazerem mal. Né? A pandemia foi um grande chá de revelação, onde as pessoas revelaram sua verdadeira personalidade, seu verdadeiro caráter. Né? É o único momento em que todo mundo tem que usar a máscara e as outras máscaras de comportamento caíram. Porque a gente está vendo, caíram, porque a gente está vendo pessoas que não se importam a mínima com a outra pessoa, não se interessam a mínima, não tem empatia, não tem sentimento, não tem, sabe? Outro dia eu falei para o meu marido um negócio, falei para ele, você sabe que tem gente que acha que você querer se preservar e preservar a saúde do outro é covardia? Aí ele falou, imagina. Falei, é verdade. Falei, não pode ser. Aí a gente foi no posto de gasolina, porque nunca mais abasteceu o carro. E aí ele parou no posto, foi olhar a bomba, a frentista estava sem máscara, estava assim no queixo. Aí ele falou para ela, olha, a senhora não quer pôr a máscara, por favor? Porque eu queria olhar a bomba, a senhora está aqui pondo a gasolina, vai ficar muito perto. Aí ela falou assim, ai, tá com medinho, de morrer? Eu falei, olha isso, Bruna. Você querer preservar a sua saúde do outro é covardia, medo de morrer. É lógico, quem é que quer morrer? Ninguém, a gente quer viver, quer ter saúde, quer ser... Assim, Rosana, a gente está vivendo uma enorme inversão de valores, enorme, assim, gigante, que a gente vai ter que puxar o fio de entender desse novelo para entender onde começa a inversão e para poder desinverter alguns valores. A gente está começando devagar, mas em compensação já também tem muita gente se ajudando, grandes campanhas. A gente todo dia nas redes sociais faz campanha para todas as grandes causas relevantes e tal. Então, tem as duas coisas e o mundo tem essa divisão, assim como tem gente que aprende com o sofrimento e tem gente que não aprende com o sofrimento. Eu acho que é parte dessa natureza humana, é parte da jornada mesmo individual de cada um, né?
E mudando de assunto, eu lembrei que nós duas gostamos muito de física. Sim, você queria ter estudado física. E você estudou. Foi. E o que que te levou para isso? E o que que você aprendeu e como você usa? Eu sempre, assim, foi a melhor coisa foi ter feito e a segunda melhor foi ter largado como carreira. Foi maravilhoso como crescimento pessoal, né? Mas profissionalmente eu não ia conseguir sair da vida acadêmica porque não tinha emprego, não tinha na década em que eu fiz não tinha nem emprego para físico homem, muito menos para mulher, né? Então era uma dificuldade maior ainda. E hoje Mas, nem assim, verba também. Hoje estamos nem verba para ciência. Então fiz bem de ter deixado para lá, não teria que ter ido para outro país, algum outro lugar que valoriza mais a pesquisa. Mas me ajudou a organizar o pensamento, sabe? Me ajudou a olhar as coisas assim como se tudo, a vida é uma grande experiência e a física vive de experimentos. Então, esse método científico de observar, de olhar como as coisas funcionam. Porque se você observar, Bruna, você não precisa nem fazer muitas perguntas. As respostas, elas estão. Elas são. Elas são, sabe? Se você tiver essa curiosidade, se você se interessar, se você consegue errar e acertar, fazer várias vezes a mesma experiência e repetir, você adquire esse hábito de ter essa curiosidade científica com a própria vida, sabe? Aí você não tem realmente medo de errar, porque você sabe que as coisas têm um curso, que a natureza tem leis, que você quer entender como as coisas funcionam. Claro. Você entende que as coisas não orbitam em volta de você, que você não é o centro do mundo, que a Terra não é o centro do mundo, que o sistema solar não é o centro do mundo, sabe? Então, ele realmente te dá uma estrutura, me deu uma estrutura. Então, isso foi uma coisa muito importante para mim. Eu aprendi algoritmos desde cedo, eu aprendi a fazer programação, antes de ter computador pessoal. Então, quando surgiu o computador pessoal, eu já sabia usar. Quando surgiu a internet, eu falei, deixa comigo que agora traz aqui que mamãe sabe usar isso. Eu lembro que você foi uma das primeiras mesmo, eu lembro disso. Pois é, porque eu me sentia, falei, minha área, isso aqui eu não tenho medo, não. Né? Então, isso foi muito bom para mim. Então, esse é o lance. Você se jogou numa coisa nova. Você, Alice, também reinventou, porque eu lembro, um bom momento, isso aí era uma coisa forte, né, para o teu trabalho e tudo. Então, você tem vários exemplos de reinvenção na tua vida? Vários. Eu me formei, eu dava aula de inglês, eu era professora, daí eu fui fazer física. Quando acabou a física, eu fiz mais 2 anos de pós-graduação. E quando eu resolvi desistir, mudar para humanas e ser jornalista, trabalhar com comunicação, todo mundo já estava formado, tinha mestrado, e eu fui fazer vestibular de novo e trabalhava o dia inteiro. E tinha que estudar à noite para fazer vestibular. E pegava tradução, virei tradutora para poder pagar. Assim, então, várias vezes eu comecei, aí eu estava fora da idade das outras pessoas. Todo mundo já estava lá na frente, eu estava atrás. Eu falava, não tem importância, não estou competindo com ninguém. Eu estou experimentando outra coisa. Então, eu peguei vários caminhos diferentes, assim, sem me importar que eu ia ter que começar do zero de novo. Bora lá, bora encontrar o zero. Tão bonitinho, zero, redondinho, assim. Bora, sabe? Então, o zerar a geladeira, né? É isso aí. O que eu preciso agora terminar com isso? E muita gente, às vezes, não sai de uma situação com medo de zerar. E o zerar é bom, né? É bom, dá uma leveza. Dá uma leveza. Não é aqueles fantasmas, sabe, assim, ingleses que arrastam aqueles móveis, aquelas correntes. Não, essa imagem de arrastar coisas, não, sabe? É de você se dar essa leveza para você poder começar. Eu já vendi tricô e crochê, porque eu faço tricô e faço crochê, já fiz tricô para fora, já teve, assim, da última vez que eu falei, ok, então beleza, estou sem trabalho nenhum agora,
recentemente. Eu falei, bora fazer sapatinho de tricô para vender. Fiz um monte de sapatinho de tricô. Enquanto eu estava fazendo, eu arrumei um freelance para fazer, para escrever. Falei, bom, então vou dar todos os sapatinhos, porque foi um presente que o mundo me deu. Esses sapatinhos não é para vender, eu vou dar os sapatinhos, sabe? E dei sapatinhos para uma porção de meninas grávidas que ficaram felizes. É assim, é essa rede da felicidade que a gente vive na prática, sabe? Que você Exatamente. organizou, mas que na prática acontece. Nesse dia, Bruna, que eu falei, bom, vou ver se eu vendo sapatinho. Para isso eu tenho que ter uma caixinha bonitinha. Falei, vou levar 2 sapatinhos e vou na loja comprar a caixinha. Levei eles de modelo para ver o tamanho, comprei a caixinha. Quando eu cheguei no caixa, eu falei assim, posso experimentar um negócio na caixinha antes de pagar? Ela falou, claro. Aí eu botei os 2 sapatinhos, ela falou assim, ai, meu Deus, que coisa linda, eu tô grávida, da onde vem esse sapatinho? Você vende? Eu falei, é seu. Peguei o sapatinho e dei para ela. Ela saiu de trás do balcão chorando para me agradecer. Eu falei, não precisa, é de coração. Imagina, sabe? É E lindo. em seguida, olha que coisa linda. São assim, momentos lindos. sabe? Valem Coisa mais milhões linda. de sapatinhos, né? Eu fui embora, assim, sabe, de costas, imaginando ela. Eu ouvi ela falando para a amiga do lado, ah, Célia, do sapatinho, ganhei o primeiro presente do bebê. É uma Sabe? coisa muito linda e é muito interessante porque a gente, assim, mulheres que estão, às vezes, em situações fechadas ou num relacionamento, com medo de sair, não estão felizes e acham que não tem merecimento de ser feliz, ou estão segurando uma relação abusiva de alguma maneira, ou se encontram num instante de separação, né? De um divórcio, de uma coisa assim. E a pandemia trouxe muita procura de divórcio, muitas mudanças e tudo. Essas pessoas, elas olham para aquele momento da mudança, né? Da virada, ou ainda não têm a coragem de fazer a virada, mas mesmo assim olhariam para aquilo com temor tão grande. E esse zero parece o fim. E Não, o não é. zero é o começo. É o começo, é o Né? começo. Assim, eu tenho um poema no livro que fala, do meu último livro, que fala exatamente isso, né? Que o vazio é uma coisa maravilhosa. O vazio é um começo. Pode Então, ser preenchido com qualquer coisa, né? Que você quiser. exatamente. Então, essa ideia de recomeçar é uma ideia que a gente precisa passar com estímulo para as pessoas. Porque o alívio que você tem, às vezes, de você se livrar de um mal constante, sabe? Que te rouba a felicidade. Seja por um relacionamento que você não quer, por uma situação qualquer que você não quer, por ter que se submeter às pessoas, porque a gente sabe que na vida, às vezes, a gente tem que se submeter assim, no trabalho, ou em casa, ou às vezes, assim, até teu pai, sua mãe, que sabe que você não pode nem, por uma questão de respeito, às vezes responder ou enfrentar e tem que engolir, sabe? Então, às vezes você se livrar deste peso constante já é tão maravilhoso. Parece que assim, descobrir sabe? a pessoa que você é, né? Alguma coisa que você foi deixando para trás, né? Que você vai apagando essa chama, essa chaminha, né? Ela tá lá, mas tá pequenininha, que você precisa arejar de volta para ela voltar a crescer. Eu, assim, teve épocas, agora eu estou numa fase bem estável na minha vida, mas, assim, durante muito tempo da minha vida, eu vivi pela tentativa e erro. Assim, eu estou num casamento super duradouro agora, mas é meu 5º casamento. Num período da minha vida, eu mudei 12 vezes de casa, de bairro, de status. Eu já morei muito mal, já morei em lugares horrorosos. Eu já me vi, assim, no Ceasa, esperando acabar para pegar as caixas que eles descartam de laranjas para poder levar, para poder fazer de prateleira, sabe? Porque eu não tinha nada. Eu fui com a minha bolsa. Criativo, né? Criativo, sabe? Assim, é isso, de você... Eu já fui morar numa casinha vazia, que eu aluguei vazia. E dormia no chão e me cobria com casaco, trabalhando. E falava, bom, quando chegar o salário eu vou comprar um colchão, sabe? Já me vi em situações... Bruna, eu já vivi
pedaços, assim, que eu mesma olho e falo assim, cara, olha isso. Eu mesma olho e tenho vontade de falar para mim, olha, parabéns, sabe? Parabéns Aí é por que ter tá. Você passado por falou isso. agora uma coisa que é chave, né? Toda superação e todo caminho, quando ele é difícil, quando ele parece impossível, e, no entanto, você acha que acabou, e, no entanto, você tem uma coisa de você que tem o recomeço e recomeça, e não, em vez de você se assustar, você constrói, você vai buscar a caixa, vai pintar aquela caixa de algum jeito, ou não vai pintar, ou vai dar um jeito para deixar ela com, né, para você ali ter como colocar as coisas. E eu conheci muitos artistas assim, sabe? O cara não tinha móvel, tinha um monte de caixa de fruta que era um É móvel. isso. E todo mundo achava a coisa mais chique do mundo, porque ele era criativo de transformar aquilo numa coisa útil. Então, assim, essa ideia de você não só se reinventar, mas reinventar as coisas, recomeçar com as coisas, rever, ressignificar, dizer assim, não, você estava achando que a coisa mais importante do mundo era ter um carro, hoje você fala assim, que bobagem que é ter um carro. Ou É, você, o que essas mudanças, o mundo muda, o mundo para, o mundo te joga mensagens fantásticas. Você tem que pegar, traduzir, adaptar para a sua própria vida. O que elas significam para a tua vida, para a tua trajetória. E aí, quando você olha para trás, você fala assim: superei isso, enfrentei aquilo, consegui vencer, é. fui capaz. E você vai ver muita glória, muita medalha para você colocar. Muito. Eu acho que a gente tem que se parabenizar e falar, eu fui lá e busquei, eu fui lá e Ó, vamos fiz. fazer assim um pouquinho? Exatamente. Todo mundo em casa, gente, faz É isso assim, aí que eu todo tô agora, mundo. assim, olha, parabéns Todo para mundo mim. merece um pouquinho desse abraço. Sabe por quê? Parabéns para Eu mim. vou dar um recado para quem está ouvindo a gente, porque eu tenho certeza, certeza absoluta, que todo mundo que está ouvindo a gente teve uma trajetória, conquistou coisas. Se vocês olharem para trás, virem onde vocês estavam, onde vocês estão, ver o que vocês queriam, o que vocês conquistaram, quanta coisa vocês conseguiram superar, vencer deu essa força para cada um. Eu não é, Rosana? Nossa, demais, né? A gente sabe, e se ninguém te parabenizar, parabeniza você mesma. É É isso, isso eu falo assim, mesmo. parabéns para mim, porque eu podia, É. sabe, eu levantei e fui buscar, eu tentei, eu fui lá, eu me movimentei, sabe? Eu tenho assim, acho que eu vou até me movimentar aqui para te mostrar, porque parece uma bobagem, mas não é. Quando eu morava no Rio de Janeiro, que eu era criança, a gente morava numa casa alugada muito, muito, muito pobre. E o chão era todo daqueles cacos quebrados de resto, sabe? Com vermelho, com amarelo, com pedaço de azulejo, com cerâmica, aquele chão vermelho, tudo de cacos. E eu olhava aquilo e eu deitava no chão, no calor do rio, e eu tinha vontade de arrumar os cacos para fazer um outro desenho, mas eles estavam no cimento. E eu sonhava que um dia eu queria ter os meus cacos juntados do meu jeito. E quando eu mudei para esse apartamento aqui onde eu moro, eu comprei azulejos quebrados, coloridos. Eu desenhei e eu fiz 2 portais. Vou te mostrar meus Olha, portais. que é isso Deixa eu aí. só mostrar aqui. E é meio Portal, vou virar aqui. simbólico, né? É Olha, super simbólico, esses né? portais coloridos. Olha, gente, que lindo! São todos de cacos. Tô Assim, vendo, tô vendo. tá Um vendo? Gaudí, né? Tem um bem grande, exatamente. Tem um bem grande aqui. E aqui você vê aqui ó, os portais de cacos. Eu quebrei, eu desenhei, eu fiz, eu juntei aqui. E eu juntei os cacos que eram de um jeito e fiz outra coisa, sabe assim? Gaudí, gente, para quem não conhece, é um artista, um grande artista de Barcelona. Se você for, entra Gaudi, entra para você ver o trabalho dele. Tem o Parque Güell, que é um parque Que é que ele fez maravilhoso. inteiro de caco. E é um cara que, exatamente isso que a Rosana está mostrando, ele trabalhou com isso a vida inteira e depois ficou famoso e acabou ganhando muitas comissões por causa disso, entendeu? E Então, isso é tão incrível que um dia, quando eu era repórter, eu fui fazer uma matéria nessa comunidade aqui em Paraisópolis e tem um cara
que ele fez a casa dele inteira de cacos que ele pegou. Ah, eu Ele conheço, fez eu já vi isso. isso, exatamente. Estevam, acho que é o nome Maravilhoso, dele, esqueci o nome dele, mas acho que é maravilhoso. E ele maravilhoso. tem um que é tudo que parece de brilhantes. Ele falou que foi um dia que teve um assalto num banco e quebrou um vidro blindado. E ele perguntou se podia pegar aqueles brilhantes que ele queria fazer para a mulher dele, uma coisa de brilhantes. Entende? Então, de alguma maneira, metafórica ou literalmente, de verdade, a gente vai juntando os nossos cacos e vai montando nossa arte, sabe? Isso é interessante, porque tudo que você está falando me lembra vários. Eu nunca sou de falar de poesia minha aqui, exceto com a professora Lucelena, que pediu para eu ler um poema, mas duas coisas que você falou me lembraram do poema, e tenho, tanto no Jogo Felicidade como no Clímax, tem essa ideia, que essa imagem que você deu fisicamente para dentro de nós, que a gente tem a capacidade, porque assim a gente quebra. Né? A gente se arrebenta, a gente fica aos pedaços, a gente junta os cacos. Agora, a gente tem a possibilidade de pegar esses nossos cacos interiores, que não são físicos, não vira parede, mas pode virar um grande mural lindo, iluminado dentro de nós. Então, a gente tem essa arte de poder fazer isso. Eu vou procurar aqui uma poesia que eu tenho que ler, mas vai falando. Deve ler, porque assim, porque você faz um mosaico, sabe? Dos seus momentos, das suas memórias, boas e ruins. Mas é tudo pedaço de vida, é tudo coisa que contém vida, sabe? Por isso que vale a pena. Ô, Rosana, como é que você foi chegando a isso? Como é que você hoje foi fazendo que você chegou a toda essa sabedoria? Olha, tem uma coisa que eu acho... Enfrentando e fazendo? Tem uma coisa que eu acho que talvez seja uma virtude, já que você falou, uma virtude que eu cultivo para mim mesma. Eu não passei na fila da vingança. Eu nunca quis me vingar de ninguém. Eu nunca gastei dedinho da minha energia para fazer mal para alguém. Se a pessoa não quer saber se ela me fez algum mal, eu penso assim, que pena, que triste deve ser essa pessoa. Ela já foi castigada, porque uma pessoa que vive de fazer mal para alguém... já é. Não, o karma é inexorável. Cara. Exatamente. Então, eu nunca tive, eu já convivi com pessoas que falam, não, porque ele vai ver, eu vou me vingar. Eu falava, gente, mas para que você vai gastar energias? Tem gente que vai se arrumar, faz dieta, compra roupa nova para se vingar e parecer linda. Eu falei, eu quero ficar linda para mim, eu não vou me vingar de alguém, vou gastar aqui. Né? Mas assim, usa a tua energia para andar para frente, né? Não para andar para buscar coisa lá atrás. Né? Então, eu acho que o fato de não ter... Assim, eu já fiz muita coisa errada, já fui estúpida com uma porção de gente, já fiz como todo mundo, sou humana, me arrependo de um monte de coisa, mas não que eu bolasse, gastasse, que ficasse bolando um plano para fazer eu me vingar de qualquer coisa, sabe? Assim, pelo contrário, às vezes assim, a pessoa até ela sabe que ela fez alguma coisa muito errada comigo e eu vou lá e trato bem e percebo que ela fica constrangida, não eu. Eu não fico. Porque você limpou, né? Você limpou tua área, né? Limpei. Falei, então é isso aí. Sabe, deixa pra lá. Acho que assim, talvez naquele momento era o melhor que ela podia fazer. Aquela absurdo que ela fez comigo, mas vai ver, ela tá tão infeliz e destruída que ela não conseguiu juntar os cacos e ela veio pra cima de mim cortando, sabe? Porque caco perfura, né? Você sabe que antes de arrumar bonitinho, cada pontinha ali é mortal. É que quando a gente gasta a energia no lugar certo, né? É inabalável, né? Porque essa coisa de gastar energia para odiar, para se vingar, para fazer mal, para trabalhar com a mesma moeda, isso aí tudo, você se dispersa na escuridão dos outros, em vez de buscar a sua própria luz, né? A gente tem que conhecer a própria sombra, mas você não precisa exercer nenhum mal para você conhecer. Não a dos outros, a sua. A sua, sabe? Essa é ótima. Por pior que ela seja, ela é boa. Porque também é uma fonte de aprendizado, de sabedoria, sabe? E nós somos pessoas dos opostos, né? Nossa luz não existiria sem sombra. Exatamente. Se tudo fosse luz, não haveria luz. A música do Gil, que a luz nasce da escuridão. Claro. Né? Então, a gente tem que conhecer isso, mas assim, eu realmente perder tempo em
fazer vingança, em querer... Não, e o mal também, o mal precisa existir para a gente saber o bem. É. Porque se só fosse o bem, a gente não teria o bem. A gente não teria nada. A gente teria um vazio, né? Você precisa do contraste até para fazer suas escolhas. E essas escolhas, elas vão ser transformadoras na sua vida, eu achei. Ah, oba, vamos lá. Chama Gato... Olha, eu nunca leio, é a segunda vez só que eu li, mas você me falei, eu tenho que ler para ela. Chama Gatos, eu sei que você gosta de gato, Gatos e Lagartixas. Se somos loucos e dançamos uma música que só nós escutamos, o que importa? Se os caminhos que deixamos já não nos interessavam, a quem devemos dar satisfação? Somos donos da nossa relação. A gente troca de pele e reinventa, cria sempre um recomeço e cada vez renamora. Olha a lua durante horas dentro de um doce abraço. Acreditamos que os gatos nos dão sorte e protegem nosso ser e nosso espaço, nosso amor, nosso caminho. Assim como as lagartixas, que todo dia nos ensinam a perder nossos pedaços e a nos refazer sozinhos. Perfeito, muito lindo. É tudo isso que a gente estava falando. É tudo isso. É tudo isso. Você falou do rabo da lagartixa, eu lembrei de um verso famoso da Cecília Meirelles. A primavera. Isso. Aprendi com as primaveras a me deixar cortar e sempre voltar inteira. É linda. É lindo, é isso. É você... Tem hora que você fala, tá bom, você vai me cortar. Poda. Vem, pode podar. Eu nasço de novo, eu me renasço, eu me reinvento, eu me refaço. Né? Você já reparou? Eu adoro muito a natureza, né? Gosto muito de ver lugares que mantiveram árvores, que mantiveram a mata. Eu gosto muito do verdadeiro... E, ao mesmo tempo, eu sou muito urbana. Então, essas duas coisas, elas me representam muito. Mas muitas vezes tem lugares assim que os caras passam aquele concreto, né? Eles assim, pá! Jogam um concretão, assim, cobrem toda e qualquer possibilidade de verde ou de terra, né? Do que for. Parece que aquele concreto representa o progresso, né? Aí, de repente, você começa a reparar, vai por um lugar desses e repara que no meio do concreto, do nada, de uma rachadura micro... Nasce uma florzinha. Assim. Começam a nascer umas plantinhas. Outro dia eu estava passando por um lugar desse e tinha umas florzinhas. Mas as florzinhas mais singela, mais frágil, do meio do concreto. Eu peguei, fotografei, fiquei louca. Falei, olha que coisa linda e que coisa simbólica, né? Diz assim, podem cobrir a gente concreto, podem arrasar com o nosso território. De repente, essa pequena, estranha flor, ela vai brotar de novo, ela vai reaparecer com uma força... Você não sabe nem de onde veio. Ela vai achar o caminho da luz. Né? Ela vai achar o caminho da luz, né? É incrível isso. Eu acho que isso é tão simbólico de tudo isso que a gente está falando, de saber que cada um de nós tem essa florzinha mínima para rebrotar. A gente tem que rebrotar. Se reinventar é isso, é a gente saber que não é só o ciclo ao longo das gerações que a sua avó teve a sua mãe, que teve você, ou que a árvore cresce da semente, dá o fruto e cai outra. Você mesmo pode fazer essa trajetória 1000 vezes na sua vida, de você amadurecer, frutificar e continuar florescendo e continuar dando semente. Você é tudo, sabe? Você é... A árvore, ela contém tudo, ela contém a semente, ela contém o fruto, ela contém a flor e em qualquer estação ela tem o poder de vir a ser. Sabe? Eu acho que é essa energia potencial criadora que a gente tem dentro da gente e que é uma palavra que eu amo, acho que é uma palavra que eu mais amo, que é entusiasmo, que é uma palavra que vem do grego, que é entheos. Theos quer dizer Deus, de teologia. Deus dentro de você. É ter a divindade criativa dentro de você.
É a chama da criação. Eu Enquanto tenho você essa tem... mesma, eu tenho exatamente essa ideia. Isso eu concordo muito, eu me sinto exatamente assim, com a busca dessa chama que nunca a gente pode deixar apagar. Exatamente. Aí é essa pira olímpica Que a que não gente vai, apaga. e que passa um para o outro. Isso. Porque hoje em dia não faz mais só sentido, né? Depois de um tempo de vida, não faz mais só sentido você conseguir carregar sua chama acesa. Não, Você é tem você que, um você acende tem do que, outro. e a chama tem uma qualidade tão legal, o fogo tem uma qualidade maravilhosa, que você com uma chama, você pode acender zilhões de chamas, que aqui Exatamente. não apaga a sua. Não gasta. A criatividade é isso. A criatividade é como um buraco, que quanto mais você tira, mais buraco você tem. Mais Exatamente. vazio você tem, mais você pode tirar, sabe? Então, Então a gente não pode ter medo de gastar a vida. Que a vida gera mais vida, sabe? Exatamente. E num momento como esse, né, que a gente é pego numa pandemia, pego com uma transformação, quase um abalo, né, na estrutura da vida de todo mundo, e ao mesmo tempo um monte de coisa emergendo, um monte de coisa vindo à tona, né, grandes discussões, debates, e tudo isso se clareando, se revelando, como a gente falou antes. E essa ideia de coletivo é uma ideia primordial. Você não adianta mais você dizer, oba, minha chama está aqui, estou conseguindo, Não é o estou salvando, a minha não está apagando. Não adianta. A gente não Você é nada precisa, é absolutamente necessário que você distribua, consiga acender milhares, centenas de milhares de chamas e a sua vai continuar. Não vai apagar a sua, né? Às vezes eu falo em palestra, assim, brincando, qual é o maior ser vivo do mundo? Aí alguém fala assim, o elefante, não, é a baleia, não, era um dinossauro, mas sempre a gente pensa individualmente. Falo, não, o maior ser vivo é uma coletânea de fungos que tem quilômetros, é um monte de corais que tem no mar que formam um organismo. A gente é um grande organismo vivo. Exato. Né? Não dá para pensar só eu, né? Somos todos um, né? É assim, e todo mundo que sente isso e descobre esse poder, as mulheres sabem muito disso, porque as mulheres têm uma rede natural de ajuda de falar, olha o menino para mim, olha a criança para mim, deixa com a mãe, deixa com a vizinha, vai lá, cuida disso para mim, rega minhas plantas, o que pode ser mais natureza feminina do que quando você vai viajar ou vai para alguma coisa, você fala para a vizinha, você rega minhas plantas. Claro. Sabe? Quer dizer, cuida da vida para mim. Isso para a gente não e para a gente nunca acreditar nessa falsa ideia de competição, para a gente acreditar na ideia de união. A união é que faz essa força. Qualquer competição, qualquer divisão enfraquece todo mundo. Enfraquece, perde todo mundo. Amor, nós estamos chegando no nosso final. Estou adorando conversar. Eu sei que as pessoas também estão. Eu espero que tenha ligado aí um monte de chamas e de entusiasmos e de estímulos. Isso. Né? Estimulado outros lados do cérebro, né? Para fazer novas sinapses. Assim, exatamente. Coisas. Mudar rotinas e quebrar comportamentos e buscar novos desafios mesmo. Aliás, os novos desafios estão vindo para todos. Gente perdendo emprego, gente, né? Novos desafios. Hora de se reinventar e eu acho que a gente está aqui para conversar sobre isso cada vez mais, né? Obrigada pela companhia, parabéns, obrigada pelo poema, pelos ensinamentos. Estou aqui quando precisar, @Rosana. Muito obrigada. Amor, que bom, e obrigada por tudo. Você é sempre essa pessoa cheia de vida, de estímulo, de entusiasmo, que é o que você mais gosta de ser e é. Obrigada, Bruna. E obrigada a todos vocês, gente, por estar com a gente, por ter seguido, por ter acompanhado pelas mensagens, pelos corações, por tudo que vocês me escrevem nas minhas redes. Eu leio tudo e adoro, e muito, muito obrigada por vocês estarem sempre juntos, sempre perto. Rosana, obrigada, viu, amor? Obrigada, querida. Tchau.